Já, né? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, nosso quinto encontro. Nós estamos falando sobre a reforma tributária, tanto o nosso link ao vivo, né, quanto os participantes que estão aqui. Vamos continuar esse debate. No vídeo anterior, ou na palestra anterior que nós terminamos, nós paramos quando falava a respeito do acordo coletivo. Nós falávamos a respeito da homologação, que não vai existir mais homologação. Nós falávamos do artigo anterior ao 510 aqui da reforma. Só para contextualizar, falávamos sobre a declaração anual de quitação dos direitos trabalhistas, que é uma forma que nós entendemos que os escritórios de contabilidade vão ajudar muito a pacificar todas as questões trabalhistas, porque se faz um documento, chama o sindicato, não é obrigatório, o sindicato vem, confere, tudo aquilo que está no documento dá por quitado, a empresa pode respirar porque foi dada a quitação, vantagem muito grande que tem desse modelo. Foi assim que nós terminamos a palestra anterior. E hoje nós vamos falar um pouco mais, vamos adentrar aqui sobre a representação dos empregados, que nós sempre tínhamos visto a representação de trabalhadores sendo feita por sindicatos, mas a reforma trabalhista trouxe uma novidade. É possível criar uma eleição dentro da empresa para criar os representantes. São sindicatos? Não, não é sindicato, são representantes dentro da empresa. Porque se percebeu que empresas grandes, por exemplo, empresas com mais de 200 empregados, vão ter até 3.000, vão ter 3 membros fazendo parte. E essas pessoas, elas têm um mandato de 1 ano e vão exercer esse cargo para tentar aproximar a empresa dos empregados. E eles vão continuar exercendo suas atividades. O sindicato, quando alguém ganha para fazer a composição sindical, ele se afasta. Mas o representante dos empregados não, ele continua exercendo as suas funções. E ele fica por 1 ano e não é aceito reeleição. Ele teria que ficar 2 mandatos sempre. Tudo isso aí são os artigos que nós temos aqui, que a gente vai trabalhar aqui com eles. Artigo 510A. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento do direito com os empregadores. Uma forma de fazer um tratamento direto com os empregadores. Por que isso? Pensa no sindicato de São Paulo, que abarca milhares de trabalhadores e várias centenas de empresas. Eles não conseguem ter uma relação muito próxima com os trabalhadores, com os empregados, nem com os patrões. Então eles estavam num papel para intermediar, mas é tão grande o sindicato que não consegue. E aí foi criada essa ideia de uma empresa aqui, com mais de 200 trabalhadores. Vocês conseguem imaginar algumas empresas no Acre que tem mais de 200 trabalhadores? Empresa de ônibus. Empresa de ônibus, né? A indústria madeireira. Acho que supermercado, construtora. Então são empresas, faculdades, né? Então são empresas que você vai conseguir criar essa comissão eleitoral, essa representação de empregados aqui dentro da empresa. E essa questão seria de 1.000, ou seja, 1.000 empregados e um representante? Não. Você tem 3, abaixo de 200 não é obrigatória a eleição. Inteirou 201 até 3.000 são 3 pessoas. Passou de 1.000, pode ir passando para a gente aí, por favor. Passou de 3.000 empregados e vai até 5.000, nós pula para 5 membros. E passou de 5.000, vai ficar com 7 membros. Mandato anual, cada uma desses. Mesmo que não tenha pessoas se candidatando, a empresa vai elaborar uma ata e deixar registrado. Havendo eleição, vai ser um voto secreto e vai ser eleito aquelas pessoas ali, aquelas que escolherem participar dessa comissão eleitoral. Sil, nas CIPAs, nas criações de CIPA, existe a estabilidade, quem é eleito. Nesse caso aí, não tem a estabilidade por demissão
motivada, né? Então isso é assegurado também, eles que estão. Mesma regra da CIPA lá. Pode passar. Se eu estiver indo rápido demais, vocês me avisam, tá? Porque o assunto ele é muito prático. No caso de empresa que possui empregado em vários estados da federação ou Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes dos empregados por estado ou no Distrito Federal, na mesma forma estabelecida no parágrafo 1º. A quantidade de pessoas ali vai definir. Comissão de representantes de empregados terá as seguintes atribuições. Pode passar. Representar os empregados perante a administração da empresa. Então a gente faz muito isso na faculdade, né? O que é o líder da classe? Então o líder começa a fazer essa intermediação. E esse é um dos papéis aqui. Segundo, aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus trabalhadores com base nos princípios da boa-fé e respeito mútuo. Porque no final das contas a empresa ela existe por um fim social, para gerar emprego, gerar renda. A nossa sociedade está organizada com base na valorização do capital e do trabalho. Há um misto. A gente tenta, com a nossa Constituição, fazer com que essas duas forças andem juntas, nenhuma sobrepõe ou explore a outra, né? 3. Promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho, com o fim de prevenir conflitos. Pode passar. Buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho de forma rápida e eficaz. Esses são um dos princípios. Eles estão ali, sentem na pele, visando a efetiva aplicação das normas legais e contratuais. Então, eles estão mais próximos, né? Assegurar o tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer forma de discriminação, por qualquer desses motivos que são básicos: sexo, idade, religião, opinião política ou atuação sindical. Eles vão estar vigilantes quanto a isso. Encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação. 7. Acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordo coletivo de trabalho. Então, aquela regra que manda afixar no mural da empresa, local visível, comprovante de recolhimento previdenciário, eles podem estar lá no mural e eles olhando esse material. O FGTS, ele pode estar ali fazendo reunião com os trabalhadores, e aí como é que está o fundo de garantia de vocês, pode estar pedindo a cópia da GFIP para confirmar. Então, esses representantes, eles têm essa opção para poder fazer. E aí, a empresa está passando dificuldades, rapidamente articular alguma coisa, nem tudo eles podem fazer, vai ser preciso em algumas coisas do sindicato, mas ali eles estando próximos, melhora esse diálogo aqui para poder fazer. Os funcionários não ficam esperando que alguém do sindicato um dia compareça e vai entender o ambiente daquela empresa, eles já estão ali para poder fazer. Então essas são as premissas aqui. Parágrafo 1º, as decisões da Comissão de Representantes dos Empregados será sempre colegiada, 3, 5, 7, por isso o número ímpar, né? Observada a maioria simples. A comissão organizará a sua atuação de forma independente. Dúvidas quanto a isso? Bacana essa ideia? Vamos ver o que vai acontecer na prática aqui. Nós vamos tentar transferir parte do sindicato para algumas pessoas dentro da empresa fazer, tá certo? Dessas que são maiores. Se vai ficar sempre assim, leis mudam, pode ser que seja uma coisa boa, isso diminua de 200 para 100, para 50, colocou um número ali para que também se faça teste, né? Para que seja fácil de verificar, né? Foi introduzido ali o 510C. A eleição será convocada com antecedência mínima de 30 dias, contados do término do mandato anterior, por meio de edital que deverá ser fixado na empresa, com ampla publicidade para inscrição de candidatura. Será formada a comissão eleitoral integrada por 5 empregados, não candidatos, para organização e acompanhamento do processo eleitoral, vedada a interferência da empresa e também a interferência do sindicato da categoria. Os empregados da empresa poderão candidatar-se, exceto aqueles com contrato de trabalho por prazo determinado, com contrato suspenso ou que esteja em período de aviso prévio, ainda que indenizado. Então, trabalhadores regulares. Serão eleitos membros da Comissão de Representantes dos Empregados os candidatos mais votados em votação secreta, vedado ou voto por representação. Vocês estão vendo que não é chapa
vote na chapa 1, na chapa 2, eu, fulano, Beltrano. Não, todo mundo que quer se candidatar vai dar o nome, e aí vai ser uma eleição de que os mais votados vão participar. E os próprios empregados que vão escolher. Que é o próprio empregado, então essa é a regra. Pode mudar a regra e fazer por chapa? Só por meio do sindicato. Se o sindicato fizer ali o acordo coletivo, né, então ele pode fazer esse tipo de verificação. A comissão tomará posse quando? No primeiro dia seguinte à eleição, ou, se tiver uma eleição anterior, no término do mandato. Se não houver candidatos suficientes, a comissão de representantes poderá ser formada com um número inferior de membros para participar. E se não houver registro de candidatura, será lavrada uma ata e convocada nova eleição no prazo de um ano, vai passar um ano sempre. Então tem que ter a ata lavrando, dizendo não tem mais pessoas. A Eletroagro tem mais de 200 trabalhadores, 260, 240, né? Então lá vai ter um. O mandato dos membros da comissão de representantes dos empregados será de 1 ano. O membro que houver exercido a função de representante dos empregados da comissão não poderá ser candidato nos 2 períodos subsequentes, como já havia dito, né? Então não tem reeleição. O mandato de membro de comissão de representantes dos empregados não implica suspensão nem interrupção do contrato de trabalho, devendo o empregado permanecer exercendo as suas funções. Ele vai continuar fazendo o que ele fazia. Desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, então vai dar mais de 1 ano, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundarem motivo disciplinar, motivo técnico, motivo econômico ou motivo financeiro. Então ele pode sim, mas atender esses critérios. Por último, o parágrafo 4º aqui, desde os documentos referentes ao processo eleitoral devem ser emitidos em 2 vias, as quais permanecerão sob a guarda dos empregados e da empresa, uma via para cada, pelo prazo de 5 anos, e ficar à disposição para a consulta de qualquer trabalhador interessado, consulta do Ministério Público do Trabalho e consulta do Ministério do Trabalho. Então, organizado. Dúvidas sobre essa parte aqui? Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamentos, que vai ser outra coisa. Bom, representação de empregados é isso. A gente está fazendo uma leitura porque aqui são regras que não vão alterar a nossa vida, a vida dos contadores, porque fazem parte da organização da administração da empresa. O contador tendo uma noção que tem mais de 200 empregados, deverá, não é opcional. Mais de 200 empregados é obrigatório se criar. E quando então começa a vigorar essas alterações da legislação? Dia 11 de novembro. Então, a Eletroacre, a escola, a universidade, as indústrias, a call center, né, como é que chama ali? Contax, né? A Contax, né? Supermercados, esses que têm mais de 200 empregados, seguramente, 11 de novembro, os contadores vão estar reunindo, já vão estar preparando ali o ambiente para fazer a eleição. Seguramente vão ter mais de 200 empregados. As construtoras, né, aquelas que ainda estão trabalhando. E repito, isso é calculado por região, calculado por estabelecimento da empresa, tá? Pelo estabelecimento que está aqui separado por estado, viu lá no parágrafo que é por estado. Somou, deu a quantidade, cria aqui, né? Não é por cidades nem por filiais, é por estado. Então, ali a divisão que ele fez foi por estado. Mudança dessas regras, vocês vão ver logo mais abaixo ali, que algumas dessas regras podem ser alteradas ali por meio de convenção coletiva, tá? Próximo, agora vamos entrar no outro tópico, que a gente já tinha anunciado, já falei tanto disso, já vibrei tanto. Esse representante dos empregados ele não tem nada a ver com os sindicatos. Nada a ver. Certo. E no caso das construtoras, mesmo elas tendo empregados temporários, elas têm que fazer isso? Sim. A lei não disse quais categorias devem ser somadas, disse trabalhadores. Aí se enquadra o contrato determinado, o contrato indeterminado, os contratos que estão suspensos, os contratos que as pessoas que estão de aviso prévio, a soma é geral. É trabalhador? É. Agora, quem vai se candidatar, você viu, não entra ninguém com contrato prazo determinado, alguém que está com contrato prazo suspenso,
contrato de trabalho suspenso, não vai entrar, entendeu? Sobra os outros para poder se candidatar. Mas assim, qual seria a finalidade mesmo da figura desse representante dos empregados? Ele seria um elo diretamente dos empregados e a administração da empresa ou teria que ter alguma passagem pelo sindicato? Porque atualmente o sindicato articula algumas... Isso. Hoje, quem tem feito isso historicamente é o sindicato. Criou-se a ideia de uma comissão por empresa. Não tira a figura do sindicato, vai trabalhar ali dentro da empresa, vai fazer as coisas que estão ali definidas, é aproximar trabalhadores, apresentar o pleito, está articulando com a empresa e com o sindicato, ele está articulando, ele não impede o sindicato de fazer o seu exercício, o sindicato não tem que pedir autorização por ele, ou ficar consultando ele, de forma alguma, o sindicato continua autônomo como vinha trabalhando. O que aconteceu é que aparece agora um grupo para olhar as questões da empresa. Vai repetir algumas coisas do sindicato? Vai, por exemplo, verificar a regularidade do recolhimento previdenciário, trabalhista, entendeu? Vai verificar. Tem poder quanto a isso? Não, é um poder de diálogo. Precisou tomar providência, não teve ali, vai articular com o sindicato, entendeu? Ele é alguém que está ali à disposição. Eu penso que se os sindicatos bem quiserem fazer seu trabalho, com certeza, agora nas eleições ele vai passar, está ali fazendo reuniões, dizendo a importância de se candidatarem, ele vai apadrinhar essas pessoas das empresas, porque vão estar diretamente ligados com o exercício da atividade sindical. Queira ou não queira, vai estar ajudando eles. Vai estar ajudando eles. Então, se eu fosse um presidente de sindicato patronal, eu ia articular para que as pessoas fossem ali, se candidatassem, que todo mundo participasse, que viesse para esse mundo da proteção do trabalhador, né, que tivesse ali, faria treinamentos, palestras, eu ia trazer para trabalhar no meu time, porque eu ia conseguir ter um representante nas grandes empresas ali, 2, 3, 5, 7, para poder a gente trabalhar junto, e ter força junto à empresa, para poder resolver questões, entendeu? Eu penso que é uma ferramenta do sindicato, não é concorrência do sindicato, mas também, eu sou realista, o sindicato não representa tanto quanto deveria as empresas. Tem algumas que deixam a desejar. Tem trabalhadores que dizem, eu não sei nem quem é o presidente do sindicato não faz nada aqui. E já vi empresas que dizem, não, o sindicato é atuante, está sempre fazendo reunião e tal. Entendeu? Naqueles onde o sindicato não atua como deveria, essa comissão pode vir a ser muito útil. Ok? Respondido? Bom, agora nós vamos falar sobre contribuição sindical, que passou a ser facultativo, né? Mas ela continua, é um tributo que não foi extinto. Aqueles que quiserem contribuir, as regras são as mesmas, aqui é a mesma, desconto é nos mesmos meses, nos mesmos percentuais, não mudou nada com relação à aplicação, recolhimento, só criou a faculdade. Recolhe, autoriza a descontar, sim ou não, só isso que mudou na legislação. Mas vamos ler os artigos, né? Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de pagamento de seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados. Então o trabalhador autoriza, o trabalhador pode avisar a empresa, e se ele não avisar a empresa, quem tem que avisar é o sindicato. Isso provavelmente, naquela documentação de admissão, provavelmente vai vir um documento onde o empregado vai ler, tomar conhecimento, se autoriza, acho que ali mesmo ele já assinaria. Porque quando você contrata um empregado que ele ainda não tem contribuído para a Previdência hoje, por exemplo, o sindicato, hoje, teria que no mês seguinte descontar, né? É que é compulsório. Isso, que é lei. Agora, mas aí a partir de 11 de novembro, provavelmente ele vai ter que optar se ele vai querer ou não, né? A regra, se ele não falar nada no silêncio, a regra é não desconta. Não desconta. Essa é a regra. Autoriza, né? Aí se ele autoriza, então daí o trabalho dos sindicatos, de tentar conscientizar que é importante eles contribuírem para o sindicato, para ter caixa, para fazer isso, aquilo, outro. Vocês estão vendo que vai ter que ter um convencimento dos sindicatos. Penso eu que a empresa não vai ficar perguntando igual a pergunta do Vale Transporte, porque aqui a regra é, se ninguém notificar a empresa, ela não vai fazer desconto. Então se ela ficar calada, não perguntar no momento da contratação, o silêncio é o não. O silêncio dá o não, porque eu penso que é nesse sentido que as empresas mais vão atuar.
No silêncio eu não vou descontar nada. O empregado não me falou nada por escrito, não me deu autorização. O sindicato não me notificou para que eu fizesse, demonstrando que ele autorizou. Então eu não vou fazer. Tá certo? Convenção coletiva. Faz assembleia, vota que a contribuição sindical é compulsória. Não tem valor, ela é individual. Já no passado, criou-se a contribuição assistencial. Todo mundo vai descontar tantos por cento da folha. O TST julgou, disse, isso não existe. Cada um vai decidir individualmente. Isso aqui não é condomínio. Regra de condomínio, o que o condomínio decidir vale para todo mundo. A maioria decidiu, vai abarcar todo mundo, mesmo que não queria, ou que não votou. Isso aqui não é regra de condomínio. Isso aqui é outra regra. Essa regra cada um tem que responder pelo seu financeiro. Cada um sabe se vai fazer falta ou não aquele valor. Tá bom? Respondido? Ok. 578. Artigo 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais, representadas pelas referidas entidades, serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na norma estabelecida neste capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. Vocês estão vendo ali nova redação, né? Alterou o artigo 578. Por quê? Vocês vão ver que todos aqui vão ser artigos que já existiam, já estavam em vigor, mas todos eles foram adaptados para sempre colocar, desde que prévio e expressamente autorizado. Vocês vão ver sempre se repetindo. Já existiu o artigo e vai ser dessa maneira. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou inexistindo esse, na conformidade do que dispõe o 591 dessa consolidação, que é, não tem sindicato, federação que representa, não tem federação, confederação que representa, não tem confederação, Ministério do Trabalho. O recolhimento sempre haverá. Se ele quer que desconte, vai chegar aos cofres do Ministério do Trabalho se não existir nenhum desses representantes. Desde que ele autorize, é para lá que o dinheiro vai. Que vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Artigo 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados, relativo no mês de março de cada ano, à contribuição sindical dos empregados, que autorizaram prévio e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Então, até ali já estávamos acostumados com a redação, né? Aí eles alteram para dizer, se autorizar. Próximo. 583. Recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado em abril de cada ano e relativo aos agentes trabalhadores autônomos e profissionais liberais, realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência de autorização prévia expressa prevista no 579 desta consolidação. Próximo. Então, desconto em março, recolhe em abril. Não mudou nada. Se ele autorizar, não. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazer no mês de janeiro de cada ano, que é a sindical patronal, ou para que venha se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requerer as repartições, o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade. 602. Facultativo, né? A contribuição sindical patronal, né? Que optarem. Próximo, 602. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévio expressamente o recolhimento, serão descontados no primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho. Então, contrato suspenso, por exemplo, não mudou nada aquela regra que a gente sabe, né? Admitiu, no mês seguinte é o que desconta, não no primeiro mês, no segundo, se ele autorizou. E aí recolhe para o outro mês. Ok? Alguma coisa sobre contribuição sindical? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês viram que vai deixar de entrar dinheiro automático. É isso que vai acabar. Os sindicatos vão ter ausência de receita no primeiro
mês de abril do ano que vem, já vai ser um sufoco. E vocês viram algum sindicato participando de reuniões, tentando convencer os trabalhadores? Então, que dinheiro que vai entrar para esses sindicatos? Tem alguns tentando mudar isso em Brasília, né? Tem alguns tentando mudar agora com o Temer, né, em Brasília, né? A gente não sabe se vai prevalecer, se não vai, né? Mais um ano, né? Em uma disputa em que nós vimos que os sindicatos assumiram o poder político e fazem frente ao governo, eu acho difícil que eles vão ceder. Bom, agora a gente não sabe como é que está, porque está aí o Michel Temer trocando as coisas para poder permanecer no cargo, a gente não sabe se a bancada dos trabalhadores, a bancada dos sindicatos vai de alguma maneira ter isso, porque isso aqui é uma grande conquista para a gente inaugurar um novo tempo. Se o fato de ser afim que acabe os sindicatos, não, eu não disse isso que é para acabar o sindicato. Na verdade, eles vão continuar existindo e precisam. Só que o que eles vão deixar de ter é um dinheiro fácil. Assim como qualquer entidade que a gente cria, uma associação, essa aqui, que nós estamos aqui nessa casa aqui, o ar-condicionado, a energia, o local, a construção, tudo foi doação, tudo foi voluntário. Então funciona. Mas tem um convencimento. Agora há pouco, eles estavam reunidos aqui, os empresários saíram do trabalho deles, das empresas, e vieram aqui fazer reunião para planejar, para articular, para escutar, para ouvir o que pode ser feito. E ganha quanto para isso? Não ganha nada. Então, nós queremos trazer os sindicatos para esse mesmo ambiente de convencimento, né, de ganha-ganha, todo mundo vai ganhar, né? Ok? Então agora vamos falar sobre convenção coletiva. Ficou estabelecido muito claramente o que pode ser tratado por meio de convenção e acordo coletivo e o que não pode. Nas palestras anteriores nós falamos que não pode, o que não pode ser tratado em acordo individual de trabalho e o que pode. Hoje nós vamos ler aqui o que uma convenção ou acordo coletivo pode falar. 611A, artigo novo. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre. Vale o que está no acordo ou convenção coletiva mais do que está na lei. Havia uma discussão se o acordado é acima do legislado. Se o que as pessoas combinam é acima da lei ou que tem que prevalecer a lei? Os membros que vão ser signatários dessa convenção coletiva vão ser os mesmos de hoje, vigente, ou vai ser essa? Não mudou nada, a mesma coisa. Então, o presidente representando o sindicato, cada presidente representando o seu sindicato. Isso para a convenção coletiva. E para o acordo coletivo, os representantes legais das empresas com o presidente do respectivo sindicato de trabalhadores. Ok? Então, o que é que eles podem legislar e que vale acima da lei? Pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Então, convenção coletiva pode tratar de jornada de trabalho, pode alterar, mexer na jornada de trabalho, respeitado o limite constitucional. Qual é o limite constitucional? 220 horas mês, 44 semanais, 6 horas 6 horas ininterruptas, né? Não pode passar de 6 horas ininterruptas, não pode passar de 2 horas extras. Entenderam então os limites aqui? Não trabalhar no descanso semanal remunerado, né? Então, folgar uma vez por mês. Então, a folga preferencialmente ao domingo, quem trabalha domingo, folgar uma vez, pelo menos na escala de revezamento, pelo menos uma vez um domingo a cada mês, né? Por mês, né? Isso são os limites que já existem. Fora disso, eles podem trabalhar, podem legislar sobre a jornada de trabalho. Por exemplo, pode-se permitir uma jornada de trabalho de 3 horas, um intervalo de 6 e o restante mais 5 horas, 6 horas de jornada de trabalho, mais 5 horas de jornada de trabalho. Entenderam? O Ministério do Trabalho, o sindicato chegava lá e dizia, não, a Justiça do Trabalho, eu não concordo com isso, porque tem isso, tem aquilo outro. Se for jornada de trabalho,
vale acima do que está na lei. Não pode extrapolar os limites do quê? Constitucionais. Está na Constituição? Tá, então não posso. Mas se for infraconstitucional, vale o pactuado a respeito, acima do que está em lei. Tá certo? A CLT é constitucional ou é abaixo da Constituição? Abaixo. Então o sindicato pode alterar o que trata de jornada de trabalho que está definido na CLT. Ok? Vamos lá. Banco de horas, banco anual de horas. Banco de horas anual. Então, o que é isso daqui? Mas nós vimos que o acordo, o contrato individual de trabalho, cada trabalhador pode fazer banco de horas. Mas qual que é o limite de tempo? 6 meses. Agora, né? Isso. A modificação, o contrato individual de trabalho, individual, eu posso fazer por escrito um banco de horas com o meu patrão. 6 meses. Ah, mas o patrão pode achar que 6 meses é pouco, que por 7, por 8, por 9, até por um ano. Mas só por meio de acordo ou convenção coletiva. O banco de horas mais de 6 meses, até um ano, é na convenção. Tudo bem? 3. Ele pode tratar de intervalo intra-jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Então, o intra-jornada ele pode tratar sobre isso, mas só que tem que respeitar um limite mínimo de 30 minutos para a jornada que passa de 6 horas. Então hoje a gente tem, o intervalo mínimo para descanso e refeição é 1 hora. O sindicato pode reduzir isso para 30 minutos. Pode ter um intervalo de 30 minutos. E o máximo que a gente sabe é que pode chegar até 6 horas de intervalo. Então tem empresas que gostariam de fazer um acordo coletivo em que trabalha 4, folga 6 e trabalha outras 4 depois. Deu 8, mas teve um intervalo bem grande no meio, só por meio da intermediação do sindicato, ou convenção coletiva ou acordo coletivo. Então vocês percebem que se determinada empresa tiver uma necessidade, vai partir dela buscar o sindicato. Então os sindicatos continuarão a ser buscados, mas por questões pontuais das empresas. Eles vão querer resolver alguma coisa específica de um determinado segmento ou categoria econômica, né? Isso, na realidade, devido praticamente a extinção da contribuição sindical, porque queira ou não queira, muitos nem vão querer, mas isso vai fazer com que os sindicatos diminuam, de certa forma. Certo, isso e ao mesmo. outro lado, você vê a necessidade, às vezes, da empresa, no caso desse aí, em manter um sindicato desse. E aí eu acho que vão terminar entrando num consenso, né? Vão. Para se manter o sindicato, para ajudar a empresa. Eu não posso deixar o sindicato morrer porque eu preciso dele para regular certas coisas. Ele é útil, ele é necessário. Então há também, por parte do próprio empregador, uma vontade que o sindicato esteja funcionando, atuante. Desde que eu consiga convencer o sindicato de que aquilo é bom para os trabalhadores, ele não tem por que não fazer. Né? Inclusive naquela quitação, né? Inclusive na quitação. Né? 4. Adesão ao programa de seguro-emprego, né? De que trata a Lei 13.189. Com a crise, e para tentar segurar emprego, foi feito esse programa, que é aquele que aceita reduzir, para não dispensar as pessoas, poderia reduzir salário e também poderia colocar alguns funcionários fazendo curso no Senac e tal, recebendo seguro-desemprego nesses períodos. Vocês lembram dessa medida que foi tomada lá, acho que ainda quando a Dilma ainda estava lá, né? E para tentar segurar os empregos. Então, só por meio do sindicato que pode você adentrar esse programa, seguro-emprego. 5. Pode subir para a gente? Prevalece o sindicato acordar sobre plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificar os cargos que se enquadram como função de confiança. Então, por meio de um acordo coletivo, uma convenção, o sindicato pode ser chamado para definir. Vem cá, sindicato, o que é cargo de confiança? Aqui fica uma dúvida.
ele tem um nome de gerente, ele tem um nome de diretor, ele tem um nome de tal coisa. Vamos definir aqui se ele é ou não cargo de confiança, para que não tenha dúvida. Não basta pagar os 40% para se tornar confiança. Tem que ser cargo de confiança. Ah, eu pagando, você é cargo de confiança. Não, cargo de confiança tem que ter chefia, tem que ter liderança, tem que ter responsabilidade, uma série de coisas. Você pode chamar o sindicato para tratar sobre isso e definir. Além de aprovar o seu plano de cargo e salário dentro da sua empresa. Entendeu? Então, para ter um plano, você precisa do sindicato. Ele pode tratar também a respeito do regulamento empresarial. Ele pode tratar sobre representantes de trabalhadores no local de trabalho. Está vendo aqui? Como eu falei, o sindicato pode ser chamado para fazer alguma adequação. E vale, porque a CLT é infraconstitucional. E o que ficar acordado vale acima do legislado. Também ele pode ser chamado para falar de teletrabalho, de regime de sobreaviso e de trabalho intermitente. O sindicato pode vir a tratar isso em convenção e acordo coletivo. Pode subir. Pode tratar também sobre remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado e a remuneração por desempenho individual. Isso pode ser tratado dentro da empresa e pacificar. Isso é remuneração, não é remuneração, calcula dessa maneira, não calcula. O sindicato pode vir aí a intervir e ficar algo legislado e regulado. Valeu o que as partes combinaram. Modalidade de registro da jornada de trabalho. O sindicato pode falar então sobre ponto? Pode. O sindicato pode alterar como é feito hoje? Sim ou não? Pode, porque o legislado vale, o acordado vale sobre o legislado. Ele é mais forte que o legislado, desde que respeite os limites constitucionais. Então, se for norma constitucional, eu não posso alterar. Mas se for abaixo disso, vale o que está acordado. Está vendo o poder que o sindicato ganhou? O sindicato tem condição de fazer um ajuste junto com a empresa ou com a categoria profissional para não aplicar o que o Congresso disse que deveria ser. Olha aí a importância. Os sindicatos passaram a poder compor e dizer: o Congresso Nacional decidiu isso, mas nós aqui na nossa região, no nosso municípiozinho, nós vamos tratar diferente. Não é norma constitucional, não estou infringindo nenhuma outra, não está enquadrado naquilo que eu não posso fazer, vocês vão ver logo mais abaixo, o outro artigo, então nós vamos fazer. Olha o poder que os sindicatos ganharam. Pacificou. Pode tratar sobre modalidade de registro da jornada, troca de dia de feriado, ele pode tratar sobre isso. O sindicato pode mudar um dia de feriado. Poxa vida, olha que interessante. É o seguinte: compensar uma jornada não altera o dia de feriado. Pode no ano seguinte não ter o acordo ali com o trabalhador para você compensar aquela jornada. Mas aqui está dizendo trocar o dia de feriado. É mais do que isso. Certo? A nossa convenção coletiva da FEComércio, ela trocou alguns feriados, ela retirou feriado. Tem um artigo, uma cláusula que diz assim: serão considerados feriados no estado do Acre, ponto. E ali deixou, por exemplo, o dia 5 de setembro de fora. Ou seja, ela legislou dizendo: isso não é feriado. Porque o tópico diz: serão considerados feriados no Acre esses. Pronto, ela definiu. Mas pode, antes da entrada em vigor, ficava essa discussão. Podia, não podia, podia, não podia. Agora, 11 de novembro, entra em vigor. E aí eu demonstrando que ele poderia fazer, né? Enquadramento do grau de insalubridade. É 10, 20 ou 40? 10, 20 ou 40? Ah, tem que chamar alguém lá da medicina e segurança do trabalho, engenheiro do trabalho, perito para poder fazer. Mas chama o sindicato. Chama o sindicato. Se o sindicato disser todo mundo da categoria sabe 10%, virou 10%. É 20%, virou 20%. É 40%, virou 40%. Porque ele vai definir o grau de insalubridade. Ele pode definir grau de insalubridade agora. Não é só o perito, não. Então ampliou a capacidade do sindicato. Esse aí eu acho delicado. Delicado? Sabe por quê? Porque assim, quando você tem um sindicato, que você vê que tem pessoas que estudaram, que procuram entender e tem conhecimento, eu acho ótimo. Mas, por exemplo, quando a gente tem os sindicatos falando do mal, a gente sempre sabe que na
fazer isso aí. Você está dizendo que é possível que alguns empregadores, patrões, usem o sindicato como fantoche. Exatamente. Olha, isso pode acontecer em qualquer lugar do país. Com certeza. É a classe organizada que vai conseguir verificar isso. Se for levado um tipo de denúncia desse para o TST, o TRT, os juízes vão ter, com as provas, como verificar se isso está acontecendo e anular a convenção. Porque Mas, por exemplo, essa comissão que é criada dentro de uma empresa, vamos dizer que uma empresa seja grande que tem essa comissão, ela teria como argumento, por exemplo, de entrar e tentar impedir que o sindicato... Qualquer pessoa poderá anular uma convenção ou um acordo coletivo, sim, desde que apresente as provas para que o juiz julgue. Você tem o seguinte, você tem, falando de política, a gente, na atualidade, você tem, por exemplo, semana passada, a procuradora Raquel Dodge, né, pedindo que o Temer se explicasse o que significa aquela gravação em que o decreto dos portos estava garantido. Que assunto era esse? Ela quer que se explique. Então, usar a máquina pública por um fim diferente daquele tem implicações e gera nulidade. Muita gente não se apercebeu, mas vocês lembram do mensalão? O mensalão era aquele caso em que o Partido dos Trabalhadores estava comprando voto dos deputados para ter apoio nas coisas que precisavam fazer. Então eles iam pagando, igual da Lava Jato, né? Mas primeiro foi o mensalão, tinha o Marcos Valério e tudo mais. Vocês lembram dessa? Daí, qual era a legislação que eles aprovaram comprando votos? Vocês se lembram? A aprovação da CPMF. A CPMF foi aprovada em 2004 com votos comprados. Vale a legislação dessa? Teve pessoas que entraram pedindo restituição da CPMF paga, porque a legislação foi criada sob um ambiente diverso, do republicano, do democrático. Se ficou provado que teve um crime, porque havia compra de parlamentares, ficou provado qual foi a norma que eles venderam o voto, então essa norma é nula. Então quem entrou na justiça teve gente, eu não vi o resultado do processo, mas eu vi as notícias. Pessoas pedindo para buscar os últimos 5 anos de CPMF, depois que o mensalão determinou que havia compra de voto para aprovação dessa medida. Entendeu? Tu tem carregador? Tem. Nossa. Pode. Esse é um Samsung? Isso é diferente aí, é um preto que está aí dentro da bolsa. É na outra, na grande ali. Vamos lá. Prorrogação da jornada em ambientes insalubres sem licença prévia das autoridades competentes. Então, para prorrogar a jornada de trabalho em atividade insalubre. Aqui você entendeu que é só o grau. Então, aqui é uma forma de resolver, espero que seja de maneira só, porque nós estamos trabalhando com a boa fé de todos, né? Então, espero que resolva isso aqui também. Prêmios de incentivos em bens e serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo. Então, aquilo que nós falamos que não é remuneração, que não vai pagar mais tributos, não vai pagar previdência, nem direito trabalhista daquela premiação, se você tiver dúvida, para que não pague dúvida do que é e o que não é remuneração, que paga ou não paga, você pode chamar o sindicato e tratar sobre isso, sobre o que vai ser a premiação lá, né? E o 15, participação dos lucros ou dos resultados da empresa. Então, você tem o PLR, né? Você vai tratar essas pessoas dessa maneira. Não bate, né? Não é o mesmo, não. Mas eu não vou ter esse... Alguém tem carregador do Samsung? Então vamos lá, Lu, vamos ver até onde vai. Parágrafo 1º, pode subir, por favor. No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho vai observar só o que está lá no parágrafo 3º do artigo 8º desta consolidação, que diz: o juiz só vai poder verificar o artigo 104 do Código Civil, que seria: as partes são capazes, o objeto é lícito, a forma prescrita em lei foi obedecida, só essas 3 coisas. Ele não pode adentrar e perguntar: está tendo lucro, está tendo prejuízo para o funcionário, teve uma contrapartida, isso aqui é ruim. Acordado, vale sobre o legislado se for desses assuntos.
a inexistência de expressa indicação de contrapartida recíproca em convenção coletiva ou acordo coletivo não ensejará sua nulidade, por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Hoje, eu vou te fazer isso, mas o que você vai me dar em troca? Vou te dar aquilo. Então, nesse aspecto, tem que ter isso, as contrapartidas. Você perdeu isso, mas você ganhou aquilo. Nos próximas convenções, isso não é obrigatório. E se não tem hoje, é anulado a convenção coletiva, a cláusula. Bom, se for pactuada a cláusula que reduza salário ou reduza a jornada, a convenção coletiva ou acordo coletivo deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento. Reduziu as pessoas o salário, mas você também não pode dispensar imotivadamente as pessoas, é uma forma de trabalho. Se for pactuada a cláusula, já olhamos esse aqui, né? Quarto, na hipótese de procedência de ação anulatória, de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver cláusula compensatória, esta também deverá ser anulada, sem repetição de débito. Ninguém vai pagar nada para ninguém. Então eu te dou uma coisa, você reduz isso, mas eu te dou aquilo outro. Anulou a que reduziu, não podia reduzir. Um exemplo, reduziu mais do que podia reduzir. E aí, como é que fica aquela que você tinha dado para compensar? Tem que anular também. Então está casado, que é uma justiça, né? Porque não pode, você restabelece o que era antes e mantém o benefício que foi dado. Hoje está desse jeito, depois não vai poder mais. Os sindicatos subscritores da convenção coletiva ou do acordo coletivo deverão participar como litisconsórcios necessários em ação individual ou coletiva que tenha por objetivo a anulação de cláusula. Não é só mais o empregado e o empregador, tem que chamar os sindicatos que assinaram para poder defender ali a validade da cláusula. Eles devem ser chamados para participar como litisconsórcio. Artigo 611b, Lu. E agora vocês vão ver o que não pode ser tratado por convenção coletiva. Jamais. 611b. Constitui objeto ilícito de convenção coletiva e de acordo coletivo exclusivamente